Bom, pessoal, bom dia. Em nome da Biquim, da Comissão aí de Imagem e Comunicação, quero agradecer aí a presença de todos nesse encontro, que já se tornou aí tradicional do nosso grupo e que tem o objetivo aí de trazer temas relevantes na área de comunicação. No evento deste ano, nós vamos discutir um tema que tem sido bastante abordado em diversos fóruns e tem ganhado aí cada vez mais espaço, né? Por conta aí também, a gente teve aí um grande desafio nos últimos anos por conta da pandemia, uma adequação aí ao trabalho em ambiente remoto, né? Então, a gente vai discutir hoje o metaverso, né? No evento de hoje, então, tem a proposta de trazer um pouco do conceito, das aplicações, tendências de mercado, cases de grandes marcas e como essa nova realidade influencia aí na experiência do colaborador no ambiente corporativo. Para a abertura desse encontro, eu passo a palavra a Patrícia Sacamiti, coordenadora da Comissão de Imagem e Comunicação da Biquim e Rede de Comunicação Externa da Oxiteno. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cá, bom dia a todos. É uma honra estar aqui representando aí a Comissão de Imagem e Comunicação da Biquim, no qual eu coordeno, e eu acho que falo um pouco representando aí todos os colegas da comissão. Agradecendo, para começar, agradecendo a vocês, colegas aí da Biquim, que sempre organizam com excelência aí nossos eventos, agradecer Badu e Carol por toparem aí participar desse dia aqui conosco, um tema super relevante, compartilhando aí seus conhecimentos, suas experiências, vai ser super bem-vindo, e agradecendo aí aos participantes que se inscreveram para participar também dessa discussão conosco. Bom, falar um pouquinho da SIC, né, da Comissão de Imagem e Comunicação, acho que é super importante, é uma comissão formada por profissionais das empresas associadas, a gente tem esses fóruns regulares para discutir como fortalecer aí as nossas mensagens para a indústria química, como conectar a estratégia das empresas com a estratégia da Biquim também, e a gente forma aí uma rede muito mais forte juntos, né? E entre as várias atividades que a gente tem na comissão, a gente tem esse evento já tradicional, estamos na 8ª edição deste evento, sendo que as últimas, desde 2020, têm sido virtuais, e no início eram por questões sanitárias, por questões realmente de protocolos necessários, ainda estamos vivendo essa pandemia, mas eu acho que a gente descobriu aí uma alternativa para ter um range muito maior de participantes, foi muito representativo, né, desde que a gente começou a fazer os eventos virtuais em 2020, ter uma participação maior, e eu acho que esse ano está ainda mais especial, porque a gente sempre tenta trazer temas que estão super conectados e antenados com a nossa realidade, com o momento que a gente vive, ou olhando para o futuro, mas acho que hoje a gente conseguiu, este ano, trazer um tema que ultrapassou áreas, né? Acho que a gente vai ter não só colegas aí da área de comunicação, mas também colegas de várias outras áreas que também, assim como nós aqui, estamos tentando entender essa nova linguagem, esse novo universo, e vai ser realmente um prazer participar aí dessa discussão. Então, só queria agradecer e volto a palavra aí contigo, Cá. Obrigada, Patrícia, obrigada aí pelas palavras, né, pela abertura do nosso evento. Bom, agora vamos ao que interessa. A gente vai ter então hoje a apresentação de duas especialistas que irão abordar, né, o tema proposto, e logo depois dessas apresentações teremos um painel de perguntas e respostas que será moderado pela nossa colega de comissão, a Maria Isolina Nogueirol, Head de Comunicação e Marketing da Clariant. Então, já já ela estará aqui conosco com as nossas convidadas, mas ao longo do evento, o nosso público que já está aqui conosco já pode ir deixando perguntas no chat para serem lidas durante o painel de logo mais. Bom, então já para abrir, a nossa primeira palestrante vai trazer para a gente uma abordagem mais conceitual do metaverso, que é sua aplicação, trará exemplos de grandes marcas que já proporcionam aí aos seus consumidores experiências no metaverso. Ela é graduada em Publicidade e Propaganda pela PUC de Campinas, tem pós-graduação em Marketing, MBA em Economia Comportamental e pós-graduação em Neurociência do Consumidor pela ESPM. É publicitária premiada, vencedora de 2 categorias do Prêmio de Mídia Estadão e Profissionais do Ano da Rede Globo. É coautora dos livros Inovação e Métodos de Ensino para Nativos Digitais e Inovação em Sala de Aula. Possui aí mais de 35 anos de carreira em grandes grupos de comunicação, como Editora Abril, Folha de São Paulo e a Sony Entertainment.
além de agências de propagandas. Também ao longo aí da sua carreira já atendeu grandes clientes. É conselheira da Trades Innovation certificada e Associate Partner da Inova Consulting para Futuro, Tendências em Consumer Insights. Passo a palavra, então, à diretora de Media Intelligence e Consumer Insights da Target House, a Eliane Badui Cecchetini. Bem-vinda, Badu, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Camila, Patrícia, Isa e Carol. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou projetar minha telinha para vocês, para que a gente possa começar a nossa conversa. Então, espero que todos estejam vendo a tela cheia. Vamos lá. Ainda não está em modo apresentação, mas acho que agora sim. Então, vamos iniciar o nosso papo aqui, gente. Bom, eu gostaria de começar dizendo que essa conversa vai ser, no mínimo, muito interessante e divertida, porque nós vamos falar sobre conceitos, sobre tendências, mas principalmente tentar entender o que está acontecendo no mundo, essa revolução que começa a despertar muita curiosidade, né? A gente vê várias notícias falando o metaverso pode remodelar radicalmente a moda, o valor do metaverso para o pequeno negócio, como a Web 3.0 e o metaverso tem fit, podem funcionar muito bem juntos. E aí a gente entra num outro caminho também, que tem a ver com o futuro da religião no metaverso, como encontrar amor no metaverso, os militares dos Estados Unidos e também da China, criando um ambiente próprio para eles dentro do metaverso. Enfim, a gente tem N movimentos e o fato é, parafraseando o Marshall McLuhan, que é um dos grandes nomes da comunicação mundial, ele dizia que o meio é a mensagem e o canal metaverso, o meio é o mercado, tá certo? E por que eu estou falando isso para vocês? Se dermos uma busca bastante rápida no Google, o que a gente vai ver é, digitando metaverso, as perguntas são o que é, como entrar, o significado, exemplos, jogos, o que significa, cursos, etc. Mas o mais curioso que a gente tem aqui é que nós estamos falando de mais de 20 milhões de buscas em um período de 38 segundos aproximadamente. Então, é muita coisa, é muita dúvida, é muito questionamento sobre o que é o metaverso. E para isso ficar mais claro para vocês, eu queria que, antes de tudo, vocês assistissem comigo um trechinho do filme O Jogador Número 1, que traz um pouco desse conceito do que é um metaverso. Então, vamos ver um pedacinho. Sitting here in my tiny corner of nowhere, there's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday. Oh, if you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself. Who is this Parzival? And how the hell is he winning? Find him. This is just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The Oasis, the world's most important economic resource. And it's nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion, Wade. Like many of you, I only came here to escape. But at the helm, something
something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Enfim, o que a gente tem, na realidade, é uma perspectiva do que pode ser o metaverso, e esse filme ilustra isso muito bem. Porque, na realidade, o metaverso é um termo e um conceito que já existem há mais de 3 décadas, para vocês terem uma ideia. Mas só recentemente, quando o Facebook anunciou os seus planos de se tornar uma empresa de metaverso, é que essa ideia ganhou popularidade, tá certo? Então, da onde veio esse nome metaverso? Veio de um livro escrito pelo Neil Stephenson, que chama Snow Cash, e nesse livro, nessa obra, um rapaz, que é um entregador de pizza no mundo real, ele se transforma num príncipe guerreiro no metaverso. Então, como a gente viu ali na introdução do trailer do filme, o metaverso é um lugar em que você pode ser qualquer coisa, né? Aquilo que você quiser. E depois disso, a gente tem também, muito antes desse movimento que aconteceu a partir da Meta, né, do Zuckerberg, em 2003, o Second Life. Eu acredito que alguns de vocês aqui até lembrem disso. O Second Life teve um hype inicial, mas acabou perdendo a relevância porque a internet não ajudava em 2003. A gente tinha uma internet totalmente diferente, nós não tínhamos smartphone, as mídias sociais estavam bem no início e o Second Life ainda era uma coisa bastante tosca, né? Não havia identidade, a gente não tinha conexão com o que aparecia ali. Bom, aí o que aconteceu de lá para cá é que nós tivemos muitas melhorias gráficas. Como vocês podem ver aqui em cima, a nova realidade do Second Life tem uma caracterização muito boa do ponto de vista de realidade, né? E a gente teve também lançamento de iPhone em 2007, a explosão e integração das mídias sociais a partir de 2008, o suporte com devices como óculos de realidade virtual, mudanças muito interessantes na economia, como a introdução de criptoativos e uma nova plataforma do próprio Second Life, que é a Sansar, né? Junto com esse movimento, a partir do Second Life, das suas melhorias, a gente também tem outras plataformas que trouxeram possibilidades dentro desse conceito. Uma delas, que é similar ao Second Life, é a Vakin Life, utilizada também por muitos anunciantes. Essa Vakin Life é uma espécie de plataforma social dentro desse mundo virtual em 3D. Ela é usada basicamente para o celular e no Brasil ela tem mais de 2,5 milhões de usuários mensais ativos. Ela foi criada em 2013 e esse aplicativo ganha tração principalmente com eventos globais e locais, usando shows exclusivos. E a monetização dessa plataforma vem justamente através da venda de itens que a gente utiliza para customizar esses avatares, que é a forma como a gente se apresenta nesse universo, né? Então, aqui é possível eu comprar roupa, tatuagem, penteado, características físicas, né? E, entre outras coisas, também são vendidas habilidades especiais para serem executadas pelos personagens, por exemplo, como passos de dança. Então, esse movimento foi fazendo a gente ter um warm-up nesse sentido. E um outro grande player desse setor e que vem movimentando muito é a Decentraland, que é um dos principais nomes desse ambiente. A Decentraland foi aberta ao público em 2020, ou seja, no período da pandemia praticamente, e ela é supervisionada por uma plataforma que é baseada no navegador virtual 3D, que é chamado de DAO. O que é o DAO? É uma organização autônoma descentralizada que cuida da governança desse espaço. Então, dentro desse espaço da Decentraland, os usuários podem comprar terrenos virtuais na plataforma, como NFTs, que são tokens não fungíveis, através de uma criptomoeda, que é o Maná, que usa o blockchain Ethereum para fazer essas transações. Só para vocês terem uma ideia,
a criptomoeda Maná foi um dos ativos digitais que mais se valorizaram em 2021. Então, a gente está falando de uma coisa que combina praticamente uma evolução tecnológica, passando pela economia e chegando num contexto que traz para a gente uma conjunção de fatores que nos conduzem cada vez mais para o metaverso. Então, as mídias sociais passaram a ser o nosso warm-up, o nosso aquecimento, esse treinamento para esse momento que a gente está vivendo, né? Porque esse é o lugar onde todo mundo quer se mostrar mais bonito, mais rico, mais feliz, independente da realidade que a gente viva. E, a partir da pandemia, nós mergulhamos de maneira muito mais profunda nesse ambiente. Então, a gente viu filtros e recursos gráficos explodindo, que nos deixam muito mais bonitos, ambientes instagramáveis, que é o que a gente busca atualmente, e tudo isso para a gente passar a ser o objeto de desejo das pessoas, né? Para a gente ganhar uma curtida, para ganhar um like, um coraçãozinho e etc. Então, o metaverso é definitivamente onde esse tipo de desejo se transforma, né? Transforma na realidade perceptual definitiva. O que eu quero dizer com isso? No plano físico, é be all you can be, ou seja, seja aquilo que você pode ser. Mas quando a gente vai para o metaverso, é be all you want to be. Seja aquilo que você quiser, aquilo que você imaginar, qualquer coisa que você desejar. E essa pequena troca de verbo muda tudo na cabeça das pessoas, na capacidade que cada um tem de se ver nesse mundo. Então, eu vou trazer para vocês razões de ordem sociológica, antropológica e psicológica, que são razões potenciais para o metaverso ser alavancado. Primeiro, as pessoas querem ser o que elas não são. Basta a gente ver a profusão de conteúdos dentro das mídias sociais. As pessoas gostariam de ter outra vida, elas querem viver experiências que sejam excitantes, mas sem riscos. Elas não estão satisfeitas com a sua aparência. E isso é um dado alarmante, porque os consultórios de cirurgias plásticas têm mostrado uma quantidade enorme de jovens que chegam para os cirurgiões plásticos com fotos tratadas com filtros do Instagram para trabalhar a sua imagem, né? Então, isso também vem modificando a nossa relação com o nosso corpo, muito mais do que o Photoshop fazia no passado. Pessoas fingem ser diferentes e elas querem que os outros achem que elas são melhores do que elas já são. Então, isso vai abrindo espaço para avatares e meta-humanos, né, que vão tomando conta desse ambiente virtual, emulando uma realidade onde você é aquilo que você imagina e projeta aquilo que você gostaria de ser. Para as marcas, isso traz uma perspectiva interessante, porque esses avatares e meta-humanos podem ser utilizados como porta-vozes das suas marcas, né? Eles têm uma capacidade de escala e de onipresença muito grande, eles não envelhecem, eles podem trabalhar 24 horas por dia, né? E se forem figuras carismáticas, podem ter uma audiência fiel. Aqui, para vocês terem uma ideia, alguns avatares, né, vamos chamar assim, que são celebridades e que não existem fisicamente. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem em São Paulo a Biobots, que conseguiu recentemente um aporte de 20 milhões para se transformar numa agência de publicidade de avatares virtuais. A gente tem a Magalu, que é uma das maiores influenciadoras digitais do mundo, a Lil Miquela, a Xodu, né? E essas personagens, essas figuras ganham dinheiro com isso, e o mais interessante, são influenciadores digitais que você tem total controle sobre eles. E hoje, para vocês terem uma ideia, esses avatares chegam a custar até 150 mil reais para as celebridades desenvolverem essas figuras de si mesmos, né? E, obviamente, poderem potencializar sua capacidade de influência. A Estée Lauder, né, que é dona da marca Clinique e da MAC, ela aposta justamente no futuro do varejo e da moda usando o metaverso e o mercado de NFTs. E uma das executivas da Estée Lauder na NRF, ela disse que os avatares, ou esses meta-humanos, sem dúvida nenhuma, serão uma extensão de nós num futuro não muito distante.
E aí, para quem está achando que eu estou falando delírio aqui, na realidade, o smartphone e as mídias sociais são os grandes responsáveis por alavancar todas essas possibilidades, né? Porque o smartphone não é mais um dispositivo que a gente usa, ele se tornou um local onde a gente vive. E aí o metaverso é nada mais, nada menos que uma camada digital da nossa vida cotidiana. Porque a gente passa a replicar os nossos interesses, as nossas rotinas, as nossas obsessões dentro desses mundos digitais. Se eu vou ter que ter um avatar, eu vou ter que escolher roupas para esses avatares usarem. Eu vou ter que escolher carros para serem dirigidos, terrenos e casas, relacionamentos, intimidade. Tudo isso vai, à medida que os nossos hábitos evoluem, superando os limites da internet como ela foi criada. E, obviamente, isso precipita uma nova era de plataformas digitais. Portanto, o metaverso existirá durante o período que tudo que a gente fizer digitalmente for se completando de maneira conectada, né? Então, o que a gente tem que entender é que não há mais aquela perspectiva de what business are we in? Nem what problems are we solving? Daqui para frente é what dreamings are we fulfilling? Né? Ou seja, que sonhos nós estamos ajudando os nossos clientes, os nossos consumidores a realizar. É por isso que tantas organizações estão interessadas em liderar o caminho nessa direção e, como resultado, a gente vê grandes marcas indo para o metaverso. Por quê? Porque aí dentro é possível você criar um mundo novo, desenvolvendo a economia, gerando novos bens, novos serviços que ainda não existem e que poderão existir no futuro, mas principalmente para funcionar como a inspiração de novas empresas e novos negócios ao longo do caminho. O metaverso é um lugar em que a ideia de posse é diferente, né? Eu tenho bens virtuais que têm no NFT a sua extensão máxima. O NFT é um ativo criado a partir de blockchain que serve como identidade digital do item. E isso assegura autenticidade. Esse ativo garante a posse de um bem exclusivo que nenhuma outra pessoa tem. E o mais interessante é que essa posse representa investir dinheiro em experiências cada vez mais imersivas, né? E, obviamente, que só existem e são legítimas digitalmente. E é essa busca por experiências digitais únicas e inéditas, que não são reproduzíveis, né, no mundo físico, que caracteriza esse poder explosivo de consumo do metaverso. Então, há uma correlação entre objetos colecionáveis no ambiente digital que podem, aí sim, se tornar reais a partir da sua intensa adoção no metaverso. É o caso, por exemplo, desse grupo, né, desse espaço, que é o do Bored Ape Yacht Club, que é um dos NFTs mais famosos que a gente tem no mundo, tá certo? E só para vocês terem uma ideia, o mercado de NFTs movimentou em agosto do ano passado algo em torno de 15 trilhões de reais na cotação atual. O Neymar, por exemplo, é um grande colecionador de NFTs dessa linha do Bored Ape Yacht Club, tá certo? E são NFTs, são coisas que, objetos de arte digital, por assim dizer, que vem crescendo de maneira expressiva. Então, algumas características do metaverso, por exemplo, ele é sem limites, ele não tem fronteira entre o físico e o digital, ele não pode ser desconectado, né, desligado ou reiniciado, ele é absolutamente imersivo, usando todos os sentidos ativados de maneira simultânea, seja com headset, com óculos de realidade virtual ou realidade ampliada, e até o smartphone. Ele não pertence a uma única corporação ou plataforma, tecnicamente não tem dono. Ele traz economias virtuais com possibilidade de compra, venda e ativos digitais, experiências sensoriais combinadas a experiências sociais, né? Porque esse é o coração pulsante dos usuários do metaverso. Cada participante tem um mundo virtual e participa de coexperiências. E o maior desafio do metaverso é o que a gente chama de interoperabilidade, né? A possibilidade de você transitar e viajar entre espaços virtuais diferentes
com os mesmos conceitos, com as mesmas skins que você tem, acompanhando os seus players, né? Hoje ainda isso não é possível. Resumidamente, metaverso seria essa experiência imersiva, possível através da Web 3.0, que é a comunidade. O NFT dá esse senso de propriedade sobre bens virtuais. O blockchain é o que dá a autenticidade da verificação automática. Os criptoativos são os valores monetários. O avatar ou meta-humano é a criação da sua identidade. E os DAOs são aquelas empresas que vão fazer a governança desse sistema. Na prática, o que isso significa? Que eu estou ampliando a minha capacidade de omnicanalidade, né? No mundo cada vez mais digital, 84% dos consumidores mundiais preferem marcas que transacionam nos mundos on e offline simultaneamente. E o enfoque do metaverso é justamente dar acesso a esse universo, mesmo que seja só com dispositivos de realidade aumentada e usando ainda algumas criptomoedas. Então, aqui alguns exemplos práticos para vocês. A Adidas tem várias peças criadas, vários tênis desenhados dentro do metaverso, utilizando, inclusive, o Bored App Yacht Club. A Nike, a mesma coisa, e a Nike tem, inclusive, a Nike Land, que é uma loja dentro do metaverso. Aqui a gente pode ver, inclusive, a possibilidade de você experimentar um tênis da Nike usando uma tecnologia bastante simples de realidade aumentada, né? No seu celular, vai passando o tênis e você coloca. E essa tecnologia já está sendo usada por vários segmentos. Móvel, decoração, eletrodomésticos, joias, enfim. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com a Morgan Stanley, o metaverso vai representar cerca de 10% das vendas de luxo nos próximos 10 anos, pessoal. Aqui a gente tem a bebida oficial do metaverso. Notem que o Bored App está sempre muito presente, né? Porque ele é, sem dúvida nenhuma, um dos espaços mais valorizados que a gente tem. A Heineken lançou uma cerveja, a Coca-Cola tem uma bebida dentro, um tipo de Coca-Cola dentro do metaverso. A indústria trilionária de moda criando wearables em NFT no metaverso. E a gente está falando de bilhões de dólares para o mercado de luxo. Só para vocês terem uma ideia, essa bolsa da Gucci não existe, tá? Ela foi criada dentro do Roblox e vendida dentro da moeda, né, do criptoativo, vamos colocar assim, desse game, Roblox, por cerca de 350 mil Robux, que equivalem a 4 mil dólares, né? Essa mesma bolsa, se fosse utilizada fisicamente, ela custaria 3.400 dólares. Então, ela não existe e foi vendida dentro desse contexto. A gente tem ainda o Itaú, que é um exemplo de uma instituição bancária investindo de maneira bastante intensa no metaverso, onde os clientes podem conversar e responder questões com seus gerentes sem precisar sair de casa. Netflix acabou de lançar um filme novo que chama The Gray Man, e ele tem, obviamente, junto com o Central Land, uma réplica do labirinto que é usado no filme para fazer as pessoas completarem esse labirinto interativo, que está repleto de prêmios digitais, o mais rápido possível. E você vai ganhando wearables digitais apresentados no mesmo filme. A gente tem também um hotel dentro do Decentraland, que é parte da rede Millennium Hotels em Singapura, né? Ali você vai com seu avatar, se mistura com diferentes convidados online do mundo inteiro e pode participar de eventos, né? Além de pernoitar lá. E o M-Social é sobre ser diferente, sobre ser único, tá? A gente tem a Aglet, que é uma empresa considerada cool no segmento de tênis. Ela lançou um tênis no metaverso. E o mais interessante aqui é que serve de pré-teste de produto. Então, eles estão usando o metaverso como um pré-teste de produto. Você lança o produto lá e, se o produto faz sucesso, ele vai para o ambiente físico em tempo real. Dolce & Gabbana, né? Muitas marcas estão apostando de luxo, né?
na conexão de ativos digitais com bens tangíveis. Em 2021, eles conseguiram levantar mais de 5 milhões de vendas de uma coleção de NFT que tinha peças físicas. Aqui tem uma coisa interessante, a Tiffany se uniu com a CryptoPunk e lançou uma joia que chama NFTiff, né, que é um projeto que inaugura a presença da Tiffany no mundo digital. A Magno Avenue Folk lançou um NFT, que é uma champanhe, que foi vendida por 14 milhões de reais. A Tag Heuer Smartwatch, né, a novidade, conseguiu conectar a sua carteira de criptoativo, mostrando diferentes NFTs no relógio. Enfim, McDonald's entrando no metaverso, onde você pode fazer o pedido no metaverso e recebe fisicamente na sua casa. O Boticário, dentro do Avakin Life, 9 milhões de visitas dentro desse game. Vira e mexe, o Boticário usa esses recursos. A Renner, né, além de reforçar a cultura corporativa, ela fez uma ação em parceria com a Fortnite e inaugurou uma loja da Renner dentro do jogo para chamar a atenção do público virtualmente, fazendo uma enquete interativa para escolher estampas que fariam parte das peças a serem comercializadas na loja. Enfim, as marcas sim devem agora pensar em suas aplicações e formas de engajamento dentro do metaverso, né? Essa é uma nova arena de conexão entre empresas e pessoas, não só com as marcas, mas das pessoas consigo mesma. A gente está falando de novas formas de socialização, podem ser escapistas, né? Mas o que importa são oportunidades para ter a condição de encarar os problemas e carências do mundo físico de uma maneira menos sofrida. E o fato é que o metaverso pode realmente significar para os anos 2020, né, de 20 a 30, aquilo que a internet representou nos anos 90. Um ambiente totalmente novo, repleto de oportunidades e com vantagens que já existem dentro de um grupo gigantesco de clientes espalhados pelo mundo e que estão absolutamente ávidos por experimentar novidades nesse universo diferente. Obrigada, gente. Desculpa a correria, mas acho que eu fiquei no tempo. Obrigada, Badu, pela apresentação. Nossa, muitas reflexões. Assim, realmente, assim, é uma apresentação que faz a gente realmente pensar que eu tenho certeza que o nosso público também está refletindo bastante, né, a respeito desses exemplos que você nos trouxe. Vale lembrar, então, pessoal, para o nosso público que está aqui acompanhando, para deixar, então, suas perguntas, dúvidas, tudo que vocês tiverem em relação de dúvidas, perguntas que vocês queiram fazer, porque logo mais nós teremos um painel aqui com as nossas convidadas, que vai ser coordenado aqui pela Isa Nogueirol, que é a nossa colega aqui da comissão. Então, não esqueçam de deixar perguntas no chat, tá bom? Então, dando continuidade aqui ao nosso evento, a nossa próxima palestrante vai abordar como a experiência dos colaboradores aí reflete a experiência dos clientes e a manutenção da cultura no ambiente remoto. É um dos principais desafios que as organizações enfrentam. Ela também vai compartilhar a jornada dos colaboradores da UIMI e as principais práticas, ferramentas e indicadores do Employee Experience em cada etapa dessa jornada que sustenta aí a cultura inspirada no metaverso. E tem também um spoiler que ela já quer deixar aqui com a gente. Quem participar aqui também poderá conhecer o campus da UIMI no metaverso. Ela é sócia e CEO, né, da UIMI, estúdio de design e inovação que impulsiona organizações e indivíduos por meio do design, tecnologia e dados. Né? A Carolina Kia também é organizadora do TED Campinas e representa o Women's Impact Network da Singularity University em Campinas. É administradora de empresas formada pela FEA-USP, cursou negócios de impacto social na Yunus Business Century e também Corporate Innovation na Berkeley University. Estendeu aí sua formação em antropologia, Human Centered Design e Mindfulness. Passo a palavra, então, a Carolina Kia Takada. Bem-vinda, Carolina. Obrigada, Ká. Bom dia, pessoal. Badu, que apresentação incrível. Obrigada, prazer te conhecer. Já tinha ouvido falar muito de você.
Pessoal, bom dia, estão comigo aí? Me mandem um bom dia no chat, vamos conversando, vamos trocar. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carolina Kia, como a Camila falou, vou compartilhar minha tela, também tem uma apresentação. Bom dia, Heloísa, Luciano. Só me deem um ok que vocês estão vendo a minha tela, por favor, Cá. Deu certo? Estamos vendo. Show. Tranquilo. Vamos lá, pessoal, vou compartilhar muito rápido com vocês aqui, 25 minutos, um pouco do que a gente tem aprendido sobre esse tema e testado sobre esse tema aqui na UIMI. Eu sou a Kia, né, o meu segundo nome, como a galera mais me conhece, hoje faço parte da UIMI, que é esse estúdio de design e inovação. E a gente tira do chão novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio, principalmente digitais, ao lado de grandes organizações, né? E a gente sabe que todas essas organizações estão de olho nesse tema do metaverso, e a UIMI, enquanto consultoria de design e inovação, a gente apoia elas na compreensão do que é isso, em alguns testes, alguns experimentos, e é um pouco do que eu vou trazer para vocês, mas num recorte muito focado na experiência dos colaboradores, tá? Acho que a Badu já trouxe aí muitos exemplos de aplicações práticas que grandes marcas vêm testando, vêm experimentando no metaverso. O meu foco é mais na experiência do colaborador. A Badu falou muito já, não vou me estender, a gente vai passar pelo menos 1 hora no metaverso nos próximos anos, tá? E eu gosto muito do conceito do metaverso, tem muita divergência sobre esse conceito, tá? O que é, o que não é, o que vai ser, se já é, se vai ser ainda, enfim. Mas eu gosto do conceito mais simplista até, que fala que essas experiências que a gente tem de forma imersiva, digitais, interativas, para trabalhar, para comprar, para socializar, já pode ser considerado, né, o que vai vir a ser o metaverso, que é esse mundo imersivo, esse universo onde a gente vai interagir muito mais imersiva, virtual e digital com outras pessoas, com uma base econômica ali no blockchain, né? Então, a McKinsey fala que 5 trilhões de dólares em geração de valor até 2030. Alguns outros estudos falam que o PIB do metaverso pode ultrapassar o PIB do mundo físico. Eu não sei a cabeça de vocês, mas a minha dá uma bugada, assim, quando eu penso em tudo isso, né? E não é uma questão de si, mas quando isso vai ser utilizado pelas pessoas, né? E como toda mudança, a Badu falou, né, que o metaverso pode representar para a gente hoje o que nos anos 90 foi a internet, ela é desconfortável para a gente, né? A gente gosta de ficar ali no previsível, tudo que é muito novo para nós, seres humanos, é desconfortável. E imagina para grandes empresas também, né? Como que esse movimento, ele é mais moroso, ele é mais dolorido, ele é cheio de incertezas. O meu recorte aqui para vocês é como a gente, na UIMI, a gente acredita que tudo pode ser recortado e testado e experimentado para gerar aprendizado, tá? E na UIMI a gente acredita muito, né? A gente tem evidências de que a experiência do colaborador reflete a experiência do nosso cliente. Então, quando eu conversei com a Ká, entendi que vocês, né, são muitas vezes líderes de times, marketing, recursos humanos, líderes de organizações. Quando a gente quer proporcionar uma experiência incrível para o nosso cliente final lá fora, a gente precisa começar pela experiência do colaborador do lado de dentro, tá? Não sei se vocês conhecem a UIMI, se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, a gente tinha 4 escritórios antes do início da pandemia, tá? Uma estratégia louca de expansão física. Então, era um escritório, um espaço de muitos encontros, muitas trocas, muitas oficinas. Passavam 100, 120 pessoas todos os dias, principalmente no Hub de Campinas. E hoje a gente é uma empresa 100% remota. Depois me escrevam aí no chat como que está o time de vocês, se está híbrido, se está remoto, se está presencial. Mas hoje a UIMI nós somos 70 pessoas espalhadas pelo mundo, não só mais pelo Brasil, porque agora a galera muitos mudaram para Portugal, tem 3 pessoas nos Estados Unidos, então a gente está de fato no Anywhere Office, cada um trabalhando de onde quer. E aí a gente se pega, né, nossa, qual que a dificuldade de ter uma cultura e manter uma unidade, um senso de pertencimento no mundo remoto. No físico a gente se encontrava, né? A gente trocava, tinha muitos artefatos, elementos culturais que nos ajudavam. E no remoto hoje, um dos nossos artefatos mais importantes é esse escritório virtual que vocês estão vendo aqui, tá? Vocês estão vendo um videozinho dele acontecendo na prática. Esse é um print de um dia que o escritório estava lotado. Eu já vou explicar para vocês o que isso significa.
Quando a gente foi para um contexto 100% remoto, eu, enquanto líder, foi um super desafio, porque o ambiente físico, ele era uma parte muito importante da minha proposta de valor, não só para o meu cliente final, né, empresas como Ambev, iFood, Croda, Vivara, Visa, mas para os meus clientes internos, para os WIMers, que é como a gente chama os nossos colaboradores, né? O espaço físico, ele tinha música, ele tinha interação, ele era todo aberto, tinha cerveja, tinha Red Bull, você podia levar seu pet, seu pai, sua mãe, seus amigos. Era um ambiente de muita densidade. Quando a gente foi para o remoto, eu não sei vocês, mas eu senti que eu perdi uma parte do corpo, assim, tá? Enquanto liderança. Ninguém mais aguentava vários links de reunião, uma atrás da outra. Não sei se vocês tentaram também fazer happy hour, né? As empresas desesperadas por resgatar um pouco dessa conexão, fazendo alguns happy hours. A gente, de verdade, nada disso funcionou muito pra gente, tá? E quando eu descobri essa plataforma, que chama Getter, hoje nós somos parceiros oficiais, embaixadores dela aqui no Brasil. Nem se falava de metaverso ainda, tá? O Facebook nem tinha mudado o nome para Meta, mas eu vi nessa plataforma um potencial bizarro de manter a cultura da WIMI, de manter um senso de engajamento, pertencimento, de resgatar um pouco aquela trombada no corredor que a gente sente tanta falta, né? E a gente começou a utilizar, nossos clientes começaram a utilizar. Depois que eu fui entender um pouco mais que isso pode ser considerado já um pequeno teste do que vai vir a ser o metaverso. E eu vou trazer para vocês, nos próximos 10 minutos, alguns exemplos do que a gente tem vivenciado nesta plataforma. Inclusive o Getter, eles se posicionam como uma empresa de metaverso. Eles ainda falam do 2D, né? Porque você aqui não precisa de nenhum outro artefato, além do seu computador ou do seu celular, para ter uma experiência que é um pouco mais imersiva do que uma videochamada, por exemplo, tá? Então, aqui, essa imagem que vocês estão vendo, cada bonequinho desses, cada avatar, ele é uma pessoa, tá? Que tá ali interagindo. Então, aqui você tem pessoas em reunião na sala da Visa, pessoas mais focadas na sua própria mesa. E, a princípio, isso lembra até um jogo, né? Não sei se vocês já jogaram, SimCity, teve o Rabo, teve o Second Life. As pessoas entram aqui e falam, opa, parece um jogo que eu já joguei. E realmente, ele lembra, né? Quando a gente pensa no metaverso em si, ele tem muito dessa interseção, dessa sinergia com o mundo gamer, né? Tanto que a Badu citou os exemplos de Roblox, Minecraft. Então, tudo isso está muito conectado. E a gente passou a utilizar essa plataforma, tá? Sem saber o que era e o que não era. Quando a gente começou a entender mais sobre o que vai vir a ser o metaverso, a gente falou, opa, o que a gente está experimentando aqui já é algo que traz alguns elementos para a gente entender melhor o que vai vir a ser esse ambiente mais imersivo, de maior interação digital e virtual, tá? A gente não diz que é um metaverso, a gente diz que se inspira. Eu vou trazer para vocês aqui 8 exemplos de como a gente já está experimentando na prática, tanto dentro de casa quanto com os nossos clientes, um pouco mais do que pode vir a ser o metaverso. E na nossa crença, né, na WIMI, quando a gente pensa na mentalidade do ágil, na mentalidade do design, testar e experimentar é uma parte muito importante do aprendizado, né? Resgatando lá o que eu falei no começo, toda mudança, ela é desconfortável. No primeiro momento, a gente pode olhar para tudo isso que a Badu mostrou e falar, besteira isso aí, ou, eu não entendo, se eu não entendo, eu não vou nem experimentar. É difícil mesmo, tem uma parte de compreensão, porque muda muito do que a gente está acostumado, assim como a internet nos anos 90, tá? Então, a gente gosta de experimentar novas coisas, de testar, né? A gente usa essa plataforma, mas já tem pelo menos 4 outras que a gente também já está experimentando, para quando tudo tiver um pouco mais aquecido, para quando tudo tiver mais estabilizado, a gente já ter experimentado, a nossa curva de aprendizado já vai ter passado, tá? E a gente vem apoiando nossos clientes em construir estratégias de aproximação, experimentação dentro do metaverso. A WIMI tem uma jornada de colaboradores, então vocês que são líderes, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de desenhar a jornada dos colaboradores de vocês. Então, desde o momento, né, de awareness, onde você atrai pessoas que podem vir a ser seus colaboradores,
os 3 primeiros meses, que é onde a pessoa entende o que é a empresa, ela é contratada, ela passa pelo onboarding, o momento de engage, né, onde ela de fato se conecta com a empresa, ela se conecta com a estratégia, ela se inspira, o momento de desenvolvimento, de reconhecimento e o offboarding, que é quando ela decide ir para outros desafios ou muda ali de área. Essa jornada do colaborador eu estou trazendo para vocês a da WIMI de forma muito macro. Toda empresa tem a sua própria jornada e essa jornada ela tem altos e baixos, tá? Eu, como líder aí dessas 70 pessoas, queria, claro, que fosse tudo sempre alto, que todo mundo estivesse sempre feliz o tempo todo, quem não quer. Mas a gente sabe que não é assim, né? Mas a beleza de desenhar jornadas, entender personas, né? Que é muito do coração do que a WIMI faz enquanto design, é de você identificar, tá bom, não tá tudo ótimo, onde que não tá legal? Como que eu recorto esse problema, esse desafio para melhorar, tá? Quando a gente fala que a gente inspira a nossa cultura, a nossa forma, a experiência dos nossos colaboradores no metaverso, a gente ataca, né? A gente influencia todas essas etapas da jornada, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, alguns exemplos, tá? Então, o primeiro ponto o simples fato das pessoas poderem se expressar. Quando vocês entram em uma plataforma, qualquer uma dessas que a Badu mostrou, ou nessa que eu estou mostrando para vocês que a gente utiliza mais, você precisa criar o seu avatar. Gente, parece muito simples e é muito sutil, mas pelo simples fato de você escolher sua cor da pele, o seu cabelo, como que você quer se expressar ali, qual que é a roupa que você quer vestir, tá? Isso já traz um senso de pertencimento e engajamento bizarramente diferente do que entrar em uma videochamada do Google Meet ou do Zoom, por exemplo, tá? Onde nem o nosso nome a gente consegue mudar muitas vezes, né? Então, o metaverso, e quando a gente inspira a nossa jornada numa plataforma como essa, permite que os colaboradores eles se expressem. Eles caminham de uma sala para outra, como vocês viram ali no vídeo, né? Eu estou na sala da Visa, eu vou lá para o jardim, eu vou para a praia, eu estou caminhando, eu estou me movimentando. Tem como dançar, tem como celebrar, tem como reagir. Assim como a gente reage aqui no Google Meet ou no Teams, quando a gente levanta a mão ou que a gente solta um coração, lá a gente pode fazer isso de formas diferentes. Você tem avatares que dançam, avatares que comemoram, tá? De novo, é sutil, mas já tem alguns aspectos muito importantes de inspiração no metaverso. A gente pode customizar os espaços de trabalho, como vocês viram ali nas mesinhas, né? Vocês vão ver em outras imagens. E deixar recados em forma de objetos. Essa é a parte uma das partes que eu mais amo, tá? Ao invés de eu mandar uma mensagem ali no Slack, ou no Discord, ou no WhatsApp, né? Para Camila, por exemplo, por ela ter me dado uma ajuda ontem, eu posso ir até a mesa dela e deixar um vasinho de flor com uma mensagem dentro. E aí, quando ela for para a mesa dela, ela vai ver aquele vaso de flor com a mensagem, tá? De novo, olha que sutil a diferença, mas como é uma oportunidade das pessoas se expressarem de formas diferentes, que não só por uma mensagem escrita, tá? As pessoas deixam muito na WIMI, quando alguém sai de férias e retorna, enchem de balões em volta da mesa ou da sala que a pessoa tá, ou quando alguém vai sair de férias, ou quando é um aniversário. As pessoas, elas se expressam de formas diferentes dentro do metaverso, tá? Isso tudo a gente vai viver ainda, a gente já está experimentando dentro da WIMI. É uma oportunidade linda de se conectar com outras pessoas, tá? Então, como eu falei, às vezes você está indo de uma sala de reunião para outra, você está caminhando com o seu avatar, porque você caminha usando as setas do teclado, e você tromba com alguém no corredor. Quando você tromba com alguém, automaticamente ele inicia ali uma videochamada, ele abre o microfone e a câmera, claro que se você permitir, tá? E você dá aquele oi, você dá um bom dia, né? Sabe aquele cafezinho que a gente sente muita falta? Aquele colaborador, aquela pessoa, aquele amigo que nem é do nosso time, mas a gente via sentado na mesa do lado, ou a gente via andando de um lugar para o outro, a gente dava um oi, a gente trombava de forma espontânea, tá? O metaverso, ele traz essa espontaneidade que outras ferramentas de comunicação normais que a gente tem hoje não trazem. Às vezes você não tem uma reunião, por exemplo, com o Marcelo naquela semana, mas o simples fato de você trombar com ele, dar um bom dia, dar um oi, faz você lembrar do Marcelo, faz você lembrar que você pertence à mesma organização dele, tá?
Então, aqui é uma imagem, por exemplo, de um lançamento do nosso segundo trimestre, o Q2, onde a gente fez um espaço diferente, a gente fez uma floresta e a gente trouxe todo mundo para ali para a gente compartilhar quais eram os objetivos, né? A gente tem uma praia, às vezes as pessoas elas querem trabalhar dali, é um ambiente um pouquinho diferente. De novo, são sutilezas que impactam demais a experiência do colaborador, tá? O metaverso, ele também traz essa possibilidade da gente imaginar e criar, que a Badu falou lá no começo, né? Não só o que você pode ser, mas o que você gostaria de ser, como você gostaria de criar e de imaginar. Então, a gente tem vários ambientes onde os WIMers, eles podem criar, eles criam as salas, eles decoram a sala de acordo com o tema daquele projeto ou daquela reunião, né? Você consegue imaginar muito mais, você não está preso as limitações físicas, você tem o mundo na palma das mãos, né? Está muito relacionado à criatividade. Você também impacta e é impactado o ambiente. Então, quando a gente pensa em uma das características principais do metaverso, que é a permanência, né? O que isso significa? Que você não tem um momento de log-off, né? De desligar e ligar, de sair e entrar, de reiniciar. Tudo que você está fazendo ali naquele ambiente é permanente, tá? Como que isso a gente está experimentando na prática? Se eu venho e coloco um milkshake nessa mesa aqui, todo mundo que está na sala, naquele ambiente, vê o milkshake que eu coloquei. E aquele milkshake ele vai ficar ali até alguém tirar, tá? Então, essa permanência. Se der 6, 7 da noite, eu sair do meu espaço e voltar, e ninguém tiver mexido naquele objeto, ele continua ali. Então, a permanência é uma característica super interessante também do metaverso, né? Não tem esse log-off, não tem o reinício. Ele é permanente, você impacta e é impactado pelo ambiente que você está criando e está fazendo parte da criação de outras pessoas, tá? Então, de novo, a gente está experimentando muitas coisas interessantes pelo simples fato de utilizar uma plataforma assim. Isso impactou muito a experiência dos nossos colaboradores. Vocês estão vendo que em todos os slides tem um QR Code. Se vocês apontarem com o celular, ou depois eu mando para cá e ela compartilha com vocês, mas se alguém quiser visitar o nosso espaço, me manda um e-mail, me manda uma mensagem no LinkedIn, avisa cá ou faz o cadastro aqui no QR Code. Vai ser um prazer receber vocês no nosso escritório. Lá hoje a gente já tem mais ou menos 60, 70 pessoas todos os dias, líderes de design e inovação das maiores organizações aqui do Brasil, tá? Um outro desafio que eu não sei se vocês sentiram enquanto líderes, mas para mim foi muito latente, assim, como que você engaja pessoas que estão distantes fisicamente, né? Como que você engaja pessoas que estão só ali trabalhando com o computador na frente delas, tá? Então, uma oportunidade muito interessante que o metaverso, que a plataforma propõe para a gente, é de criar espaços diferentes. Essa imagem que vocês estão vendo é do lançamento da nossa estratégia de 2022. A gente construiu como se fosse o topo de um farol e que dava para ver as nuvens como se a gente estivesse muito no alto. A gente estava comemorando a virada do ano. Os Wimmers receberam na casa deles alguns kits para brindar junto com a gente. Então você consegue proporcionar experiências muito diferentes de engajamento do que só um link numa videochamada, tá? Então você cria esses eventos, essas cerimônias de forma muito diferente, o engajamento é muito maior. O senso de pertencimento que eu falei para vocês, tá? É outro desafio de empresas, times que são remotos ou estão híbridos. Como que eu me sinto pertencente de uma organização que não tem mais um escritório físico, né? Olha que interessante, as pessoas, mesmo quando elas não estão em reuniões, elas ficam sentadas na mesinha, tá? Na mesa delas. Isso não é obrigatório. A gente nunca disse que é obrigatório a pessoa ficar ali das 8 às 6 da tarde, mas elas ficam. Elas gostam de ser vistas e elas gostam de ver outras pessoas. Eu tô aqui na minha mesinha, eu vejo a Tati. Talvez eu não tenha uma reunião com a Tati em semanas, mas eu gosto da Tati. Eu lembro, putz, que massa, eu faço parte da mesma organização que a Tati, né? Eu trombo com a Tati no corredor, eu dou um oi, eu dou um bom dia. Então você tem formas diferentes de interação, tá? É muito legal. Um espaço muito maravilhoso de aprendizado e compartilhamento,
tá? Então, por exemplo, lá na UIMI, eu não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer, mas nossos espaços eram todos abertos. Porque como a gente trabalha com inovação aberta, com design, todas as pessoas são bem-vindas nas discussões. Quanto mais diversidade eu tenho para uma discussão, mais rica ela vai ser. Mais chances de eu criar um produto digital que é inclusivo, que tem diferentes perspectivas, né? Então, os espaços eram muito abertos, a gente conseguiu replicar muito isso no nosso espaço aqui na UIMI. A gente tem espaços dedicados para compartilhar aprendizado, onde qualquer pessoa é bem-vinda, todas as pessoas são bem-vindas. A gente faz rodas de discussão sobre temas específicos e tem muita troca. Isso é muito orgânico, tá? Então, isso também é outro elemento. A gente já organizou eventos para 100, 200 pessoas nesse ambiente. O TEDx Campinas, que eu organizo, a gente fez ano passado aqui dentro, a gente recebeu mais de 200 pessoas em uma cidade que a gente construiu só para o TEDx, e tinha interação com os palestrantes, tinha salas dos palestrantes, você podia ir lá, trocar com eles, foi incrível, tá? E o último ponto, que é um elemento fundamental na minha visão para o trabalho, para a gente conseguir trabalhar de uma forma que seja gratificante e inspiradora, é a diversão. Então, o metaverso, essa plataforma, traz um aspecto gamer muito interessante, na minha opinião, que proporciona um ambiente de trabalho leve, divertido. Essa imagem que vocês estão vendo é uma pista de kart que a gente construiu, que você consegue pegar um carrinho e você consegue apostar uma corrida. Então, vira e mexe, a gente aposta corridas entre os Wimmers, a gente aposta corridas de kart, dura 2, 3 minutos, e eu acredito muito que o trabalho ele pode ser muito relevante e, ao mesmo tempo, gratificante, leve, inspirador, divertido, tá? Eu gosto dessa foto porque essa pessoa que vocês estão vendo aqui, gente, é meu pai. Meu pai, quando eu não respondo ele rápido no WhatsApp, ou quando ele quer saber se eu tô bem, ele entra no nosso escritório, ele invade as minhas reuniões, agora ele já entendeu que ele não pode invadir as reuniões, mas ele vai lá, ele dá bom dia, ele conhece os Wimmers, assim como a gente conhece famílias de outras pessoas também, pessoas que são pais e mães, os filhos e filhas amam a plataforma que a gente utiliza, acham que o pai e a mãe trabalham num jogo, porque está o tempo todo lá, criam seus próprios avatares e interagem com a gente lá também. Então, é muito, muito gratificante. A gente, desde 2017, que foi o nascimento da UIMI, a gente vem crescendo 40% ao ano. O NPS dos nossos clientes está em 92, a gente já rodou mais de 800 projetos com grandes organizações. Então, a gente sabe o impacto positivo que a nossa forma de trabalhar tem na vida dos nossos clientes, e a gente mede sentimento dos Wimmers toda semana, de 1 a 5, como eles estão se sentindo. É uma medida de flourishing, né? Uma medida de caring culture, uma cultura do cuidado, e a gente está em 4.3, então a gente tem uma ótima cultura, uma cultura muito saudável, onde eles podem ser eles mesmos, e esses elementos que eu estou trazendo para vocês, que a gente está experimentando, têm contribuído muito para a nossa cultura, para que ela seja efetiva, né? Que o trabalho seja efetivo, entregue bons resultados, seja relevante, e mesmo assim muito, muito gratificante. Eu agradeço muito, de novo, quem quiser nos conhecer, visitar, trocar mais, eu estou super à disposição. Obrigada pelo convite, espero que vocês tenham dúvidas, perguntas e provocações para o nosso bate-papo que vem a seguir. Cá, vou voltar para você, obrigada, gente. Obrigada, Carolina, pela apresentação, pelos exemplos, essa história do seu pai, assim, super me identifico, porque minha mãe é da mesma forma. Acho que se eu tivesse trabalhasse assim no sistema que vocês têm, né, inspirado no metaverso, com certeza teria que dar aquele recadinho, falar assim, olha, não pode invadir a sala, enfim. Mas que bacana esses exemplos, bem inspiradores, tanto você como a própria Badu. Eu acho que, em termos de conteúdo, assim, pessoal, a gente teve uma primeira parte aí do nosso evento muito rica, né? A gente já, inclusive, tem algumas perguntas no chat, então deixem novamente, né? Vai um novo recadinho, deixem suas perguntas no chat, a gente vai começar
já já o nosso painel. Só queria fazer, então, um lembrete aqui para o pessoal. O colega Marco, ele vai deixar no nosso chat um Google Forms. Para a gente é super importante saber se vocês gostaram, estão gostando aí das apresentações, quais outros temas vocês gostariam de que nós trouxéssemos, né? Então, aí é uma pequena pesquisa de satisfação, não vai durar muito tempo, 2, 3 perguntinhas, então, por favor, quem puder responder vai nos ajudar bastante. Bom, pessoal, vamos para a parte mais, então, esperada do evento. A gente vai dar início, então, ao nosso painel com as nossas convidadas e, para a condução desse painel, eu chamo novamente a Maria Isolina Nogueirol, Head de Comunicação e Marketing da Clariant. Ela é nossa colega aqui da Comissão de Comunicação, já foi coordenadora aí por muitos anos, inclusive. Isa, a condução é sua agora. Obrigada, Camila. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Agradeço, Carolina e Badu. As apresentações foram incríveis mesmo. Os colegas estão participando aqui pelo chat, já tomei nota, já vou trazer as perguntas. Tá? E continuem participando, continuem enviando perguntas. Aqui um ponto interessante, né? Quem achava que metaverso era distante, é futuro, será que vai acontecer ou não? Eu acho que já entendeu que é presente e já está acontecendo. A questão é nós compreendermos que impacto que isso vai ter na comunicação e na maneira em que nós fazemos comunicação. Então, o nosso objetivo hoje era trazer essa reflexão, uma provocação, talvez um desconforto, porque a gente vê tanta coisa aqui que dá um pouco de medo, né, às vezes, porque é o virtual e o presencial caminhando juntos, mas é possível, né, combinar tudo isso? Mas essa provocação eu acho que é importante. Nós precisamos estar antenados com o que vai acontecer, com essas tendências, essas realidades, para que a gente possa minimamente nos preparar e atuar sobre isso, conseguir construir a partir daí, tá? Então, já aqui vários comentários que nós recebemos de elogios, né? A Ivone falou que foi impressionante a apresentação, o conteúdo, o metaverso. A Luciana elogiou essa questão de trazer família também. A Luciane gostou bastante do ambiente corporativo no metaverso. Geisa elogiou muito o Badu também. O Vidal deu parabéns. Uma primeira pergunta que veio sobre qual o filme que a Badu apresentou. O filme se chama Jogador Número 1. Aí vocês podem assistir. E aí eu vou trazer um primeiro ponto aqui para reflexão. Vou trazer para a Badu, que é a questão do B2B, porque a gente trouxe muitos exemplos do B2C, existe uma tendência de achar que tudo vai acontecer só no B2C, porque realmente as empresas, as marcas estão à frente, e aqui vem um questionamento de como que as empresas B2B estão vendo o metaverso, e eu só faço uma ressalva, a gente tem que entender que as empresas B2B têm essa perspectiva do mercado, da comunicação externa e de marketing que a Badu vai trazer, mas também tem a reflexão do corporativo que a Carolina trouxe. A nossa empresa talvez daqui a pouco estará no metaverso. Badu, por favor, pode comentar um pouquinho? Claro, vamos lá. Eu estou com o microfone aberto, né? Na realidade, existem muitas possibilidades dentro do B2B. Para vocês terem uma ideia, o Carrefour, por exemplo, ele tem usado a compra de terrenos dentro do metaverso na plataforma Sandbox, que é equivalente a 30 supermercados, né? Então, a ideia deles é uma ação para explorar prováveis possibilidades dentro desse ambiente, né? E eles pretendem, com isso, amplificar a tendência de identificar mercados que sejam interessantes para a instalação de novas lojas, sem ter que fazer aqueles investimentos monstruosos e etc., que a gente acaba sabendo que são feitos nesse sentido. Mas, por exemplo, você pode fazer eventos de lançamento e demonstração de produtos e ter showrooms, né? Você pode ter um custo de viagens reduzidas, você pode fazer rodadas de investimento com investidores, você pode fazer simulação de treinamento baseada no metaverso, como foi o caso da Renner, que eu comentei com vocês, né?
A Renner, ela usou, por exemplo, a ideia de reforçar a cultura corporativa, reunindo 5.000 líderes de países diferentes, né? E a ideia era garantir justamente a sinergia entre essas lojas, tornando a difusão da cultura universal, e como trouxe muito bem colocado pela Carol, né? Essa ideia de você trabalhar uma cultura de prazer, de um trabalho bacana dentro desse ambiente. O próprio Itaú, como eu mostrei para vocês, do mesmo jeito que ele traz uma perspectiva direcionada para um cliente, né? Esse cliente pode ser B2B ou B2C também. Então, existem muitas possibilidades que você pode trabalhar dentro do metaverso a partir da perspectiva do B2B, sem dúvida nenhuma, né? Você pode patrocinar eventos dentro do metaverso, você pode ter agentes de atendimento usando seus avatares de uma forma a fornecer assistência em tempo real, você pode simular treinamento, né, baseado no metaverso. Se eu não me engano, a DHL tem feito isso para as questões de logística, de distribuição. Então, existe, sem dúvida nenhuma, um leque de possibilidades bastante grande nesse sentido. Obrigado, Badu. Eu já vou fazer uma ponte aqui com a Carolina sobre essa questão de eventos. A Badu trouxe várias possibilidades aqui enfim, de interação. A Carolina também já tinha trazido vários exemplos de eventos internos com funcionários, mas a gente recebeu uma pergunta no chat da Andréia, pedindo para trazer aqui alguns exemplos de compartilhamento de conhecimento, como usar o metaverso para conteúdo técnico, congresso, palestra, como que o metaverso pode representar um diferencial. Aqui pensando um pouco nessas empresas B2B e em inúmeros eventos que a gente já participa no mercado. Carolina, você pode comentar um pouquinho para a gente, com a tua experiência também nesses eventos internos, o que o metaverso pode agregar em eventos com clientes, eventos de conteúdo técnico? Claro, um dos nossos clientes, que é a Agro, ele fez uma demonstração do campo demonstrativo dele por meio de uma plataforma 3D, né, que é metaverso ou não, enfim. A OAB tem um movimento bem interessante de fazer alguns eventos dentro do Spatials, que é uma outra plataforma também, assim como essa que eu mostrei para vocês, mas os avatares, eles são mais 3D, eles são um pouco mais próximos da realidade, né? Então, eu gosto muito de pensar que onde tem socialização humana, dá para a gente utilizar e dá para a gente extrapolar para o conceito do metaverso na aplicação. Porque onde você tem pessoas interagindo de alguma forma, você pode transformar isso de muito, muito mais imersivo, né? Então, o próprio evento que a gente está agora, por exemplo, né? Vocês estão vendo a gente aqui, mas a interação com vocês participantes é pouca ainda, né? Se a gente estivesse dentro, por exemplo, do Spatials, quem sabe a gente faz o próximo lá, hein, Ká? Ou do Gather, cada um de vocês seria um avatar, eu e a Badu, a gente estaria ali representada, a gente poderia ter um momento de coffee, onde a gente interagir em grupos um pouquinho menores para conversar, né? Então, onde tem socialização entre pessoas, a gente extrapola e consegue pensar em aplicações para o metaverso, que é esse formato mais imersivo, mais digital, mais virtual, de interação humana, assim. Tanto que um dos desafios principais dessas plataformas, na minha visão, é justamente a densidade, assim, de pessoas, né? Se vocês entrarem vocês podem até criar, por exemplo, um espaço no Gather, ou no Spatials, ou... Se vocês estiverem sozinhos lá, não vai fazer tanto sentido, vai ficar chato, né? Então, por isso, hoje no nosso Gather, né, que a gente criou essa comunidade, vocês entram lá, tem 70 pessoas. Ontem mesmo a gente estava com um dos nossos clientes, que é um francês que mora aqui no Brasil, ele lidera inovação na Serasa, é o Oli, e aí ele encontrou a Ambre, que é uma outra francesa que também é da DHL, e ele falou, nossa, a Ambre tá ali, eu vou lá rapidão dar um oi para ela. Isso não foi planejado, isso foi completamente espontâneo, né? Isso que para mim é a grande diferença de qualquer sala de reunião do Zoom para uma plataforma que é mais imersiva. Então, pensem nisso, assim, onde encontrou duas pessoas, dá pra gente fazer uma experiência mais legal, mais divertida, se inspirando no metaverso, assim, todas as aplicações.
Desculpa, posso só fazer uma complementação, que eu acho de verdade? Eu acredito o seguinte, as ferramentas a gente tem, né, Isa? O que eu acho que falta é um pouco de ousadia, um pouco de coragem de correr o risco de partir para uma coisa um pouco diferente. Porque, como a Carol falou, isso pressupõe que as pessoas que vão participar de um evento como esse, elas teriam que criar um avatar, elas teriam que estar dispostas a interagir, participar. Então, eu acho que falta um pouco dessa cultura ainda disseminada dentro das empresas, né? E é assim, é a questão de você ter um primeiro acontecendo nesse sentido. A partir do momento em que um vier, sem dúvida nenhuma, outros virão atrás, né? Legal, obrigada. Badu, deixa eu te trazer uma pergunta aqui um pouco mais técnica. Eu acho que ainda existe muita dúvida tecnicamente como é que funciona o metaverso. E o Glauco perguntou se o metaverso seria como um Matrix com ferramentas de configurações liberadas. É isso? Na realidade, o que você tem são ambientes que simulam o que seria um metaverso, tá certo? Então, que ambientes seriam esses, né? Hoje você tem o mais próximo do que a gente conhece seriam as plataformas de game, tá certo? E, obviamente, é liberado até a página 7. Você entra, você participa, mas para você estar lá dentro, isso faz com que em algum momento você tenha que adquirir algum tipo de skin, etc. Você precisa adquirir a moeda, né, daquele jogo. Eu costumo dizer que é como se fossem países diferentes em que você precisa utilizar a moeda corrente daquele país, né? Então, mesmo que você não queira comprar nada, mas você precisa, num primeiro momento, seria a bandeirada de entrada para você participar. É óbvio que você pode ficar como alguém observador, né? Mas vai chegar um momento que você vai precisar colocar, adquirir a moeda ou colocar o seu cartão de crédito para isso. Isso num primeiro momento. Mas eu sugiro que o seguinte, se ele não é ainda frequentador, né, desses ambientes de game, etc., visite, por exemplo, uma Decentraland da vida, um Fortnite, um Roblox, até o Minecraft mesmo, né, que isso vai trazer para ele a experiência de como funciona. Tecnicamente, a concepção do metaverso é para que não seja uma coisa que tenha dono, mas, por enquanto, a gente ainda não conseguiu fazer isso acontecer de maneira universal. Ainda não é o Matrix, tá? Mas chegará a ser, acredito que sim. Obrigada, Badu. Carolina, deixa eu te trazer um questionamento que veio de um dos colegas aqui sobre inclusão. E nesse caso ele mencionou a inclusão de pessoas com deficiência. Como que esse tema está sendo tratado pelas empresas, pelas pessoas que desenvolvem o metaverso? Eu acho que a gente pode até, pensando em deficiência, talvez ampliar um pouquinho essa reflexão. O que eu gostei bastante foi um movimento puxado pela própria Meta, onde algumas empresas, Badu, acho que você pode falar até melhor, com mais propriedade do que eu, mas assim como a gente teve, né, um comitê ali na internet do www para estabelecer algumas regras de que isso não tem um dono, como a Badu falou, há 2, 3 meses, algumas das maiores empresas de tecnologia que estão trabalhando na Web3 se juntaram para criar justamente esse regulamento que vai ditar algumas boas práticas, diretrizes, para que a gente consiga criar ambientes que sejam descentralizados, inclusivos, né, que proporcionem esse acesso a mais pessoas e que não tenham um dono, né, como a Badu falou. Então, eu acredito muito em algo nessa linha, mas eu não tenho exemplos práticos do que tem sido feito, assim, tá? Em relação a isso. Badu, se você quiser me complementar. Na realidade, os movimentos estão acontecendo, né? Como a Carol falou, a própria Meta está vindo atrás disso, mas eu diria para você que a gente esbarra em algumas questões que, infelizmente, são questões de ordem política que impedem que isso aconteça. E por que isso acontece?
porque, assim como a internet, a gente correria o risco de ter um ambiente que fosse propício para coisas bacanas, para coisas boas, mas que também pudessem trazer algumas ameaças, não só para a segurança das empresas e etc., mas ameaças para os usuários, como, por exemplo, crianças, né? Então, a gente vê não só empresas de tecnologia, mas a gente vê empresas de bens de consumo, né, como a Lego, por exemplo, se juntando à Epic Games para fazer desse ambiente um ambiente mais seguro. O que acontece dentro dessa perspectiva política, não sei se vocês repararam, a primeira manchete que eu mostrei para vocês, que é uma coisa que está bem fresquinha, inclusive, que foi colocada na minha apresentação, está falando que a gente teria a China ameaçando essa perspectiva de termos um metaverso que não é de ninguém, porque a China tem uma perspectiva de dividir o metaverso justamente para censurar, para colocar limites no que circularia de informação dentro desse ambiente. Eu posso até compartilhar depois com vocês essa notícia, saiu na Wired, acho que foi de anteontem, se eu não me engano, e é uma coisa que vem justamente preocupando a possibilidade da gente ter, de fato, esse ambiente descentralizado. Embora a gente tenha movimentos nesse sentido das grandes empresas de tecnologia, mas ainda é uma questão um tanto quanto utópica, tá? Obrigado, Caroline. Badu, só complementando, Badu, recentemente eu assisti um webinar com escritórios de advocacia e soube que existe uma ampla discussão para a definição de marco legal para o metaverso, que envolve propriedade intelectual, envolve questões de ética. Então, a área do direito está rediscutindo aí várias questões, porque também você não tem fronteiras geográficas, né? Tá. Então, que leis que vão ali ser determinantes de qual país, ou serão universais? Então, é uma ampla discussão, né? Sim. Carolina, uma pergunta aqui para você sobre a questão de conflito de gerações ou convivência de gerações, digamos assim. A Thaís questiona, na tua experiência, como que funciona esse ambiente corporativo no metaverso, com funcionários mais jovens e mais experientes. Como esses mais experientes enxergam essa vivência na plataforma? Legal. Na WIMI, o nosso público, né, são líderes de inovação, design, marketing, RH, de grandes organizações, e são profissionais muito experientes já, né? A gente não teve... O onboarding da plataforma é muito simples, essa que a gente usa, que é o Getter, tanto quanto o Spatials, que é a outra que a gente utiliza para algumas coisas, até o Alberto perguntou, até mandei aqui. Tem também o Decentraland, que a Badu comentou. São muito simples de entrar e interagir ali. O que acontece, por exemplo, com o Getter ele tem uma interface um pouco mais fun, assim, né? Ele lembra um pouco mais um jogo, um game. Então, pessoas um pouco mais céticas olham e falam, mas isso aqui é trabalho ou é brincadeira, né? Mas a gente tem CEOs, diretores, diretoras das maiores empresas do Brasil interagindo com a gente ali na plataforma sem problema nenhum. Meu pai, por exemplo, também já é bem mais experiente e em poucos minutos entendeu como funcionava. E as interfaces, elas evoluem para isso, né? Elas evoluem para serem cada vez mais amigáveis nesse sentido de adesão. Então, a gente não teve grandes desafios. As pessoas, pelo contrário, assim, as pessoas elas ficam muito surpresas positivamente quando elas entram num espaço desse, assim, por todos aqueles pontos que eu falei para vocês, né? Ela pode se expressar, ela caminha, ela se manifesta. É muito legal de ver essa experiência ali dentro, seja da plataforma que a gente usa, quanto uma outra plataforma que é até mais sóbria. Por exemplo, esse evento da OAB que eu comentei, eles usam o Spatial.io, que eu mandei para vocês o link aqui. O Spatial.io, se vocês entrarem, vocês vão ver que são mais... Os bonecos, né, os avatares, eles são mais sóbrios, eles são mais 3D, é como se fossem seres humaninhos mesmo ali,
replicados, né? O Getter que a gente utiliza não, é um avatar pixelado, né? É claramente um bonequinho ali, todo caracterizado com uma identidade visual única que você não bate o olho e fala, é um ser humano, não. Mas tem diversas plataformas que para o que você vai usar, você pode utilizar uma ou outra, né? E que aí vem, a Badu comentou para mim, o maior desafio de quando a gente pensa no metaverso, no nome, na essência de que é um único universo, é essa interoperabilidade que muitos especialistas falam, né? Que eu tô no Getter, eu compro ali um NFT que é uma blusinha rosa. Aí se eu vou para o Roblox, a blusinha rosa ela me acompanha. Mas isso, assim, deve ser bizarramente difícil de fazer, porque são plataformas, códigos totalmente diferentes. Se o Carrefour que comprou ali um espaço na plataforma X, na plataforma Y, esse espaço ele nem existe, né? Uhum. Então, esse desafio da interoperabilidade é algo que, para mim, é o maior, assim, né? Hoje você tem várias plataformas que podem ser consideradas seus próprios multiversos, mas integrar tudo isso em uma única... Aí eu quero ver mesmo acontecendo, assim, eu tô empolgada por esse dia, mas acho que é um desafio grande pela frente. Carol, a perspectiva é que seja, né, em 2023 a gente já tenha alguma coisa nesse sentido, né? Mas ainda é um desafio. E, Badu, essa questão dos desafios, né, de uma plataforma única, eu queria só fazer uma ponte com algumas perguntas mais técnicas que vieram. Qual o impacto de inteligência artificial nesse ambiente do metaverso? Também, quais aplicativos de criação desses ambientes que existem, como obtê-los? Aqui uma parte mais prática de como chegar lá. A Carolina também mencionou alguns sistemas. Você pode resumir um pouquinho para a gente essa questão? Vamos lá. A primeira pergunta que você fez foi o impacto da inteligência artificial dentro do metaverso. Na realidade, é total, né? Mas eu sinto que um dos principais impactos é que o metaverso ele é um ambiente absolutamente propenso àquilo que a gente chama de mídia sintética. Então, isso é uma coisa que pode ser usada como tudo, para o bem e para o mal. A mídia sintética, ela vem de uma perspectiva que usa uma inteligência artificial, por exemplo, como o GPT-3, que é uma inteligência artificial de produção de conteúdo, tal qual fosse um ser humano produzindo esse conteúdo. Então, você pode ter, por exemplo, um avatar que é criado em CGI, né, que é criado por computador, assim como a Magalu, por exemplo, que não existe, e que o conteúdo que ela geraria dentro desse ambiente do metaverso fosse esse conteúdo educacional, comercial e etc., ele seria produzido por uma inteligência artificial. É óbvio que a gente sabe que uma inteligência artificial não produz nada sozinha, ela é programada para isso. E a programação depende de um ser humano. A questão aqui é qual é a intenção de quem está programando isso. E aí, obviamente, eu posso utilizar esse recurso, como eu falei para vocês, em relação à pedofilia, por exemplo, que é uma das perspectivas que a Lego está encampando uma campanha de segurança nesse sentido, de criar normas de segurança das crianças dentro desse ambiente, né? A questão de você ter a disseminação de desinformação. E existem também sites que produzem pessoas que não existem, como é o caso do This Person Not Exist, né? Que se você digitar isso no Google, acho que eu já mostrei para você num outro momento, não sei se foi na sua scan, Isa, mas se você digitar no Google esse site, This Person Does Not Exist, ele vai trazer para você sugestão de pessoas que foram criadas por inteligência artificial. E com isso você pode ter, dentro de uma realidade absolutamente bizarra, um ser humano inexistente que produz conteúdo feito por uma inteligência artificial também,
e você vai conseguir movimentar muitas pessoas e muitas opiniões, corações e mente dentro desse ambiente. Então, de novo, inteligência artificial, metaverso, tudo que a gente está falando é ferramenta. E a ferramenta, ela é boa ou ruim dependendo de quem faz uso dela, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um processo de educação muito forte, educação de adultos, educação de crianças, educação de professores, de profissionais de comunicação, para saber usar isso da maneira adequada. Acho que eu me estendi demais na resposta, né? Não, foi ótimo, Alda, que nosso tempo está apertadinho, mas eu vou pedir só alguns minutinhos aqui, que tem algumas perguntas que eu acho que é importante trazer, e aí a gente acelera um pouquinho. Badu, ainda dentro dessa discussão aí um pouco técnica, né? Vem um questionamento da Patrícia, como que a gente mede os investimentos no metaverso? Porque aí tem essa questão de compra de área virtual, de terreno virtual, NFT, caríssimo, né? Então, como que a gente calcula isso? Como que se calcula o valor da experiência de um cliente no mundo virtual? Essa é uma pergunta, vamos responder aqui, e aí depois já passo para as outras, que talvez sejam um pouquinho mais rápidas. Tá, eu vou tentar ser bastante objetiva, tá? Sem tentar ser superficial demais, mas a premissa é a mesma premissa que você tem no ambiente analógico. Ou seja, tudo depende do objetivo que você tem. A partir do objetivo que você tem, você estabelece métricas. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um objetivo que seja captação de leads, né? O fato do Boticário ter tido uma loja dentro do Avaquim Life, para você entrar naquela loja, você ter experiência dentro daquela loja, você teve que fazer em algum momento um cadastrinho, digitar seu e-mail ou alguma coisa assim. E aí, obviamente, em função disso, você consegue ter uma ideia se valeu ou não a pena aquela ação. A outra coisa sobre o NFT é quanto mais escasso e buscado é aquilo, mais valorizado ele vai ser. Então, por exemplo, um dos cases mais legais que tem de NFT, que não é de luxo, né? Não é nada glamuroso, não é um produto de bem de consumo, é o caso do vira-lata caramelo que a gente tem aqui no Brasil, que foi uma pessoa que fez vários NFTs do vira-lata caramelo para conseguir levantar fundos para ajudar as ONGs que cuidam de cães abandonados, enfim. Então, tudo isso vai depender do seu objetivo, né? Se você quer fazer dinheiro com isso, por exemplo, o NFT, ele pode ser usado, sabe como o quê? Como um benefício para funcionários, dentro de uma política de flexibilização de benefícios no RH. Eu tenho um cliente que estava com um desafio enorme, que era como deixar os funcionários mais jovens, os colaboradores mais jovens, motivados, que eles não queriam plano de saúde. Eles não queriam plano de saúde e eles estavam visitando muita coisa de NFT que eles queriam investir nisso. Então, eles pediram para a empresa para que a possibilidade de NFTs fosse usada, né, como, sim, uma entrada de benefício para eles. E aí a valorização disso dependeria da demanda que houvesse para aquele tipo de NFT. Muito bacana, Badu. Aqui, rapidamente, duas perguntinhas para você ainda, Badu. Se a gente já tem dados estatísticos que mostram quantas empresas já têm representação no metaverso e como a gente pode tratar o metaverso para garantir que não existam donos, entre aspas, como a gente tem hoje das mídias sociais. Então, isso a última parte da resposta, né? Como garantir que não existam donos? Esse ainda é o desafio que está ligado ao que a Carol respondeu anteriormente, que eu tentei complementar. Por enquanto, ainda não dá para fazer isso, né? A menos que a gente tenha uma política, uma ordem mundial que associe isso como uma determinação para o uso desse ambiente. Então, por enquanto, ainda não temos. Isso ainda é um desafio. A primeira pergunta você pode repetir? Se há dados estatísticos de quantas empresas já têm alguma representação no metaverso? Tá. Estatisticamente comprovado, levantamento efetivo, deve até ter, mas eu não sei de cabeça. Mas o que eu posso te dizer é,
As principais marcas estão, sim, entrando nos escritórios de patentes, nos Estados Unidos principalmente, para registrar algumas das suas marcas, para garantir que elas não sejam pegas de surpresa, como aconteceu no registro de domínios na internet lá atrás, nos anos 90. Né? Eu sei que McDonald's está fazendo isso, eu sei que Nike está fazendo isso e que marcas de luxo estão fazendo isso, mas em quantidade específica ainda não sei te dizer. Legal. Olha, última pergunta para as duas, mas eu sei que vai ser bem rápido aqui, Camila, desculpe. Veio um questionamento sobre onde encontramos um glossário de novos conceitos do metaverso. E aí eu peço para a Carolina e para a Badu talvez passar alguma recomendação aqui de fonte de pesquisa aqui para os colegas. Tá? Olha, Carolina. Eu não uma fonte única de pesquisa, assim, eu estou inscrita, gente, em tanta newsletter, se vocês digitarem NFT, eu estou bem imersa, assim, no tema. Eu gosto do Diogo Cortiz, ele fez uma aula aberta sobre metaverso, que ficou muito boa e tem muitas referências também, vou mandar o nome dele aqui. Sou bem fã, assim, uma aula gratuita, aberta, tem muito conteúdo gratuito na internet, assim. Então eu não sei recomendar um único. Adu, você tem algo assim de glossário? De glossário especificamente ainda não, mas eu posso procurar para ver se tem. O que eu tentei fazer na minha apresentação foi trazer o basicão ali para vocês, são 2 telas mais ou menos que trazem isso. Mas complementando, uma fonte bem bacana de informação sobre metaverso é o Luiz Passetti, que é um nome super bacana, depois eu passo aqui também para vocês. É uma pessoa que fala muito sobre metaverso e fala, inclusive, com aspectos bastante críticos também, que eu acho importante para a gente não ir nessa hype totalmente apaixonada, né? E tem 2 livros que eu acho que são bem interessantes, não sei se a Carol conhece, é Into Metaverse, né? E o Navigate into the Metaverse, que é da Cathy Hackle, né? Também passo para vocês depois. Mas, de uma maneira geral, qualquer coisa está muito dinâmica e cada hora aparece uma coisa diferente. Então, eu estou bem nessa vibe também de apareceu, falou aqui, seguiu ali, tudo vai se construindo ao mesmo tempo. Tá? Mas eu passo algumas coisas depois como referência. Legal. Muito obrigada, Badu, Carolina. Obrigado para os colegas que participaram. Acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. E devolvo para a Camila aqui. Fico com essas provocações, esse desconforto saudável que eu espero que os colegas também ficaram. E um ponto importante, Badu, que você trouxe, a gente tomar cuidado para não pensar só em todas essas questões positivas, e tem muitas, sem dúvida, mas tem que ter uma reflexão crítica também. Já conversei com alguns jovens que são super questionadores sobre um excesso, uma exacerbação da sociedade de consumo, questão de sustentabilidade, de consumo de energia exagerado, porque isso vai demandar muita tecnologia e, portanto, energia. Também vi uma campanha de uma empresa, uma ONG na França, que criou o primeiro homeless no metaverso. Então, trazendo para essa discussão, como que a gente está como sociedade falando em metaverso quando não conseguimos solucionar questões fundamentais como moradia e distribuição de renda. Então, tem que ter, assim, uma reflexão crítica. Não tivemos tempo hoje para trazer esse outro lado, quem sabe numa próxima oportunidade, mas é importante estar atento a tudo isso. Muito obrigada, foi excelente o debate de hoje. Eu devolvo aqui para a Camila. Camila, desculpe, eu atrasei 7 minutos. Não, imagina, mas eu tenho certeza aqui que o nosso público adorou, estão interagindo bastante aqui no chat. É como você disse, né? Eventos como esse, eles nos trazem esse desconforto, porque é tanta informação, é tanta reflexão que a gente, né, para pensar. Eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que eventos como esse que a gente proporciona dentro da comissão, o objetivo é fazer com que as pessoas saiam e ainda fiquem refletindo, né? Você passa ali o dia refletindo sobre as informações que você recebeu, e eu acho que aqui
Carolina, Badu, vocês cumpriram com essa missão, né, de nos trazer esse desconforto, né, no bom sentido, mas muita informação. Então, assim, em nome da Biquim, em nome da comissão, né, a Patrícia, que é a nossa coordenadora, está aqui também, a gente agradece muito a presença de vocês e um último recado, pessoal, ainda lá no Google Forms disponível aqui no chat, deixem os seus comentários, coloca ali para a gente o que vocês acharam, o que vocês gostariam que a gente trouxesse aí de temas, eu acho que para a gente é super importante, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, pessoal, acho que, eu não sei, Patrícia, se você quer falar, dar algum tchau, alguma avaliação final. Não, só agradecer aí, agradecer a todas vocês, Carol, Badu, Camila, Isa, obrigada aí à comissão que apoiou a gente também, os participantes, e foi excelente mesmo. Saio daqui com grandes aprendizados e muita curiosidade. Obrigada, pessoal, tenham todos uma excelente tarde. Obrigada aí a todos que ficaram aí conosco. Obrigada, boa tarde a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.